Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. Uma história sobre dever, sobre negligência e principalmente sobre como fazer a coisa certa pode acabar trazendo consequências totalmente inesperadas. É uma crônica que mostra um paradoxo bem perigoso dentro do serviço público. Pois é, vamos pensar nisso. O que acontece quando a sua dedicação é punida? Quando alertar sobre um perigo iminente é visto como um ato de insubordinação? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa de hoje. Uma situação que, como a gente vai ver, é muito mais comum do que se imagina. Bom, para começar, vamos conhecer o personagem principal da nossa história, que a gente vai chamar aqui de policial penal A. Ele é chefe de disciplina numa prisão de segurança média, ou seja, o trabalho dele é manter a ordem e a segurança num lugar que é, por natureza, um barril de pólvora. A história se desenrola quase como uma contagem regressiva para o caos, sabe? No primeiro dia, o policial A vai lá e protocola um relatório. 15 dias depois, outro. Com um mês, um terceiro. Ele não estava só reclamando de boca, ele estava documentando de forma oficial que um desastre estava prestes a acontecer. E 60 dias depois, aconteceu. E sobre o que ele estava alertando? Não eram problemas pequenos, não. A gente está falando de falhas estruturais gravíssimas. Telas de contenção do pátio arrebentadas, um déficit de pessoal que é um absurdo. Imagina só, 4 policiais para tomar conta de 600 presos e, para completar, câmeras de segurança desligadas bem nos pontos cegos, nos lugares mais vulneráveis. E qual foi a resposta da administração? Nenhuma atitude, nenhuma providência. Só um conselho, dado de boca. Pare de causar problemas. Em outras palavras, a prioridade ali não era a segurança, era o silêncio. O resultado foi exatamente o que o policial A tinha previsto letra por letra. A rebelião estoura, começando justamente no ponto cego que ele denunciou, o patrimônio público vai para o espaço e 10 detentos conseguem fugir. A profecia, que na verdade era pura análise técnica, se cumpriu da pior forma possível. E aqui que a história dá um nó na cabeça. A pessoa que tentou evitar a catástrofe, que documentou o risco, que agiu com o máximo de profissionalismo, de repente, se vê no meio da investigação, mas não como testemunha. Pois é, a corregedoria abre um processo administrativo disciplinar. E contra quem? Contra o policial A. A acusação é de negligência e desídia, ou seja, ele foi acusado exatamente das falhas que ele passou 2 meses denunciando na gestão superior. É inacreditável. Isso nos leva a uma pergunta que é o cerne de toda essa situação. Como é que pode o sistema culpar a única pessoa que agiu certo? Essa inversão de lógica não é um acidente, não. Muitas vezes é um mecanismo de defesa da própria instituição. Então, o ponto crucial é: quem era de verdade o policial A? Um rebelde? Alguém tentando causar problema, como a administração quis pintar? Ou ele era um guardião? Alguém tentando forçar o sistema a cumprir suas próprias regras? Olha só que interessante essa comparação. A administração tentou rotular o policial de revolucionário, insurgente, crítico, mas na realidade jurídica, as ações dele o definem como um guardião da lei, um agente de conformidade, alguém que só estava exigindo que a legislação fosse cumprida. É um jogo de palavras perigoso. A crítica dele não era um ato de rebeldia, era, na verdade, um ato de lealdade à lei, que deveria estar acima da lealdade a superiores omissos. Ele não queria um sistema novo, ele só queria que o sistema que já existe funcionasse como deveria. Ok, diante de um cenário desses, como é que um servidor público se protege? A resposta, por incrível que pareça, está na própria lei. Vamos dar uma olhada nas ferramentas jurídicas que funcionam como um verdadeiro escudo para profissionais como o policial A. A primeira linha de defesa tem um nome meio complicado: Teoria da Imputação Objetiva. Mas a ideia é bem simples. Ao protocolar aqueles relatórios, o policial A basicamente transferiu a responsabilidade. A culpa pela rebelião não é de quem avisou do perigo, mas de quem recebeu o aviso e não fez nada. A documentação, nesse caso, é uma ferramenta de transferência de culpa. E tem mais, a decisão do STF, que reconhece o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, dá legitimidade para a denúncia. A lei do informante, ou whistleblower, protege quem denuncia irregularidades. E o princípio da obediência hierárquica qualificada diz que a lealdade do servidor é com a lei, não com o chefe que age de forma ilegal. Certo, a teoria é poderosa, mas como é que isso funciona na prática? Como um servidor pode, de fato, se proteger? Vamos ver agora as ferramentas concretas. A regra número 1, e talvez a mais importante de todas, é esta: documente tudo. Um aviso verbal, uma crítica na hora do café, isso não tem valor legal. Pode até ser visto como insubordinação.
O que vale mesmo é a crítica protocolada, o relatório, a prova documental. Então, como se escreve um relatório que funciona como um escudo? É quase uma receita e precisa ser seguida à risca. Endereçamento formal para a autoridade certa, citar o seu dever legal de reportar, detalhar o problema e os riscos e, o mais importante, afirmar que aquele documento serve para proteger a sua própria responsabilidade. Essa frase aqui, tirada de um modelo de relatório, é uma verdadeira armadura jurídica. Ela transforma um simples aviso num ato formal que diz com todas as letras: olha, a minha parte eu fiz. Qualquer coisa que acontecer daqui para frente é fruto da inação de quem recebeu este documento. E fica aqui uma lição final e bem prática. A memória das instituições costuma ser curta e bem seletiva. O que protege de verdade não é a promessa de um chefe, mas sim o protocolo, o carimbo, a prova física de que o alerta foi dado. No fim das contas, essa análise toda redefine o que a gente entende por lealdade. Ser leal não é obedecer cegamente ou ficar em silêncio quando algo está errado. É ter a coragem de apontar as falhas para que a instituição melhore e cumpra a sua missão de acordo com a lei. E a gente encerra com este pensamento poderoso. O agente que denuncia a falha, a omissão, ele não é o problema. Ele é o sintoma de que a instituição ainda tem uma consciência, uma chance de se corrigir. Revolucionário, na verdade, é o Estado que ignora a lei e, com isso, se vira contra si mesmo. Se esse tipo de análise mais a fundo, que pega temas complexos e destrincha eles, te ajuda a entender melhor as coisas, se inscreve aí e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Valeu?